processamento e pós-colheita do trigo. Meu grupo é composto por Débora Menezes Tirone Souza, Lavínia Rodrigues de Faria e Maria Olívia Cunha Santos Vieira. Nosso trabalho é apresentado ao curso de Engenharia Agronômica do Unifor como requisito parcial para obtenção de crédito na disciplina de processamento de produtos agrícolas. O professor Dr. Adriano Alves Silva. Introduzindo, o trigo ele é uma gramínea, ele é uma herbácea com metabolismo C3, origem do centro-médio oriental, com crescimento fértil, da antiga Mesopotâmia. É um dos cereais mais importantes na agricultura brasileira. O trigo é um importante cereal, cultivado em todo o mundo, com produção de 735 milhões de toneladas no ano de 2018, segundo a FAO. No Brasil, em 2019, a produção alcançou 5,2 milhões de toneladas, tirando os dados do IBGE. A produção de trigo brasileira, ela é mais na região sul, do Cerrado da Bahia, Minas Gerais, no Distrito Federal e no Goiás. E qual que é o fator, então, da cultivar sobre a região de plantio? A escolha, ela se baseia em alguns tópicos, que são a indicação de produção, alto desempenho no campo e produtividade, resistência à doença, indicação da cultivar de acordo com o sistema de produção, fertilidade do solo, época de semeadura e entre outros fatores. O trigo, além de ser uma ótima forrageira, ele é uma cultura de inverno e que ele pode ser utilizado no sistema de rotação de cultura. Esse sistema ele traz algumas vantagens, como o retorno econômico, a redução de plantas daninhas, pragas e doenças, o controle de erosão, melhora as características químicas, físicas e biológicas do solo, aumento dos teores de matéria orgânica também presente no solo. Ele é importante para o plantio direto e também outras características. Para o todo de cereais, o que mais importa para o produtor é a produção, então, do trigo. Então, para ter esses altos níveis de produção, o que precisa? Primeiramente o planejamento, a estrutura, os materiais de boa qualidade, o manejo adequado, os cuidados na colheita e na pós-colheita. Portanto, então, neste trabalho veremos pontos importantes sobre estes processos, em que se destaca as melhores formas de agir, minimizando as perdas e otimizando os processos e garantindo a produção ideal. Desenvolvimento. A colheita do trigo ela requer diversos cuidados para se garantir um sucesso na produção e na qualidade dos grãos. A regulagem adequada da colhedora ela é de suma importância para se evitar as perdas qualitativas e quantitativas. E a regulagem da colhedora ela varia de acordo com a umidade do grão, que a indicada é próximo aos 13%. E quanto ao alinhamento e a afiação das navalhas da barra de corte e também a velocidade do molinete também requer bastante atenção. E a velocidade do molinete indicada é em torno de 25% acima da velocidade de deslocamento. Aqui nós temos uma foto de uma colhedora colhendo trigo. O pós-colheita. A secagem ela é uma fase crítica no qual pode ocorrer algumas modificações na qualidade do grão. A umidade indicada para armazenar o grão de trigo é em torno de 13%. E produtos colhidos com umidade superior devem ser submetidos a um processo de secagem, que é chamado de secagem artificial, depois de colhido, para chegar na umidade recomendada, então, de 13%. Grãos colhidos com umidade acima de 13%, sugere-se que faça uma secagem mais lenta para prevenir os danos físicos no grão. E a temperatura deve ser monitorada para que a massa de grão ela não ultrapasse 60 graus Celsius. E tem como finalidade manter a qualidade desse produto armazenado. A secagem depois da colheita ela é denominada secagem artificial.
onde grandes massas de ar quentes são lançadas dentro da secadora com temperaturas em torno de 40 a 60 graus Celsius, que tem a finalidade de retirar essa umidade do grão em um tempo menor. E existem diversos tipos de secadores que vão variar a temperatura de entrada do ar e tem também inúmeras formas de construção e operação. Nós temos, de acordo com o tipo de carga, os intermitentes, que são para grãos com umidade acima de 18% ou que necessitam de temperaturas mais brandas. O produto circula diversas vezes no secador. O contínuo, que o produto entra úmido e sai seco e frio. E os grãos ele passa uma só vez no secador. A classificação de acordo com o fluxo de ar, temos o concorrente, que vai ocorrer trocas intensas e ao mesmo tempo de energia e massa na entrada do secador entre o ar e os grãos. E vai causar uma rápida redução da temperatura inicial do ar. Então, assim como o teor de umidade do produto. A temperatura do produto ela permanece abaixo da temperatura do ar. O contracorrente, que o fluxo de ar passa pela camada de grão no sentido contrário ao fluxo do produto. E de acordo que os grãos descem, a temperatura desses vão aumentar a valores próximos aos da temperatura do ar de secagem. E as temperaturas não podem ultrapassar 70 graus Celsius. O cruzado, que os grãos são colocados em colunas verticais de chapas perfuradas e são submetidos a um fluxo de ar que é perpendicular à camada de produtos. E os grãos eles ficam em movimento dentro do secador. O misto, que é construído por calhas em forma de V e são alinhadas paralela ou transversalmente dentro da estrutura do secador. E os grãos eles se movimentam para baixo entre as calhas sob a ação da gravidade. E o ar de secagem ele entra numa linha de calhas e sai nas outras. E o produto, ao descer pelo secador, é submetido à ação do movimento do ar de secagem em sentido contracorrente, cruzado e concorrente. Por isso ele é chamado de misto. O armazenamento. Em média, o Brasil ele perde quantitativamente 10% de seus produtos armazenados, podendo ocorrer perdas totais em alguns armazéns. E os principais fatores que vão favorecer a deterioração e a contaminação do trigo na pós-colheita é a alta umidade, a alta temperatura, que vão contribuir com o aparecimento de insetos praga e fungos, que produzem micotoxinas, que são prejudiciais à saúde humana e também dos animais. E resíduos de agrotóxicos também podem causar contaminação nos grãos e as principais causas de perdas quantitativas e qualitativas dos grãos são a estrutura física de armazenagem precárias, a logística deficiente, a falta de treinamento e capacitação dos trabalhadores e a ausência de segregação dos produtos agrícolas de acordo com sua qualidade tecnológica e inocuidade. E aqui nós temos uma foto de silos armazenadores, também chamados secadores. Vamos falar um pouco sobre MIP. MIP são as medidas para combater insetos praga que podem causar algum tipo de dano nos grãos durante o armazenamento. Essa metodologia contém várias etapas, entre elas são mudança de comportamento dos armazenadores, conhecimento da unidade armazenadora de grãos, medidas de limpeza e higienização da unidade armazenadora, o armazenamento de trigo com teor de umidade máximo de 13%, evitar a mistura de lotes de grãos não infestados com outros infestados, a correta identificação dos insetos praga, para saber também a respeito da resistência deles a inseticidas químicos, potencial de destruição de cada espécie praga, proteção do grão com inseticidas, tratamento curativo, monitoramento de massa de grãos, gerenciamento da unidade armazenadora e eliminação de focos de infestação. Tratamento curativo, o que é isso? É expurgar os grãos em caso de infestação utilizando fosfina.
Esse procedimento ele pode ser realizado em silos de concreto, armazéns, câmaras para tal finalidade, porões de navios ou vagões. Essa técnica deve ser feita com uma vedação total do material, levando em consideração todos os cuidados necessários e a dose indicada do produto. Já o tratamento preventivo de grãos consiste no uso de inseticidas químicos para proteger os grãos, quando eles forem entrar no armazém. Costumam ser utilizados pulverizadores na correia transportadora ou outros pontos de movimentação dos grãos, para que o produto seja bem distribuído, e também pode ser usada para proteção de grãos armazenados em sacaria, com uma dose registrada e indicada. Monitoramento de massa de grãos. Depois de armazenado, o trigo ele precisa ser acompanhado de perto no período de permanência no estoque, porque esse monitoramento ele é competente na amostragem de insetos pragas e a medição de temperatura e umidade dos grãos, porque isso vai influenciar diretamente na conservação do trigo armazenado. Sobre os insetos praga e fragmentos de insetos, segundo a Hoffmann, que é um instituto de desinfecção, a Anvisa, que é o órgão de vigilância sanitária do Brasil, possui uma política que aceita um percentual de insetos, pelos de ratos, até mesmo areia em alimentos. Então, segundo a RDC, que é uma resolução que trata sobre esse assunto, existem valores para microscópicas partículas de inseto em determinados alimentos. Cada um tem o seu percentual. No exemplo da farinha de trigo, é permitido 75 fragmentos de insetos em 50 gramas de farinha. Esse índice é aceitável, né? Mas verifica a falha nas boas práticas. Esses percentuais eles não geram risco de contaminação. Fungos toxigênicos e micotoxinas. Micotoxinas são compostos por fungos que se desenvolvem nos produtos agrícolas nas fases de desenvolvimento em campo, armazenamento, processamento. Seus danos, em sua maioria, são perda do poder germinativo, perda de matéria seca, alteração do valor nutricional e a sua contaminação. A ingestão de alimentos com micotoxinas, elas prejudicam a saúde, tanto de animais quanto a saúde humana. A sua produção também pode estar relacionada ao estresse da planta quanto ao clima, danos mecânicos ou nutricionais. No trigo se destacam a giberela, que é causada pelo fungo Gibberella zeae e ocasiona a perda de produção. Já o fusarium produz toxinas frequentes no trigo. No Brasil, a micotoxina DON é a toxina de fusarium mais corrente, que contamina diversos cereais, especialmente trigo, cevada e milho. Resíduos de inseticidas. Os inseticidas utilizados no trigo, segundo a Embrapa Trigo, são metabolizados durante o intervalo de segurança, então eles não permanecem nos grãos depois da colheita. Esse controle é baseado nos limites máximos de resíduo e no intervalo de segurança. A concentração máxima de pesticida nos alimentos é controlada por diversas unidades, entre elas a Organização Mundial de Saúde e a FAO. Manejo de contaminantes na pós-colheita. Manejo de contaminantes na pós-colheita. Após a colheita, é comum e necessária a utilização de inseticidas ou materiais contaminantes para controlar pragas em grãos armazenados. De acordo com a Embrapa também, o tratamento é preventivo, consiste em aplicar um inseticida líquido nas correias transportadoras, conforme foi falado anteriormente, no momento do abastecimento ou no armazenamento dele em sacaria, etc. Agora, falando um pouco sobre as considerações finais, o trigo é de suma importância na agricultura, principalmente brasileira. É necessário garantir a produtividade ao produtor e, com essa necessidade, é necessário rever os pontos de vantagem para minimizar as perdas do mesmo, na produção, que não estão apenas na escolha de insumos, na compra dos melhores produtos para a sua produção, nas operações de cultivo, mas principalmente no processo de colheita e pós-colheita do trigo, porque não adianta fazer um plantio excelente e chegar no armazenamento e pecar na qualidade. Sendo assim, é de importante valor relembrar a incidência de pragas nos implementos, caçambas de transporte, armazenamento em silos, fazer os devidos processos para reduzir a incidência de elementos que possam deteriorar e fazer a certificação de uma alta produtividade. Agradecemos a atenção.